é amigo de Jesus aqui? Glória a Deus. E vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Amém? Tome seu assento, deixa sua Bíblia aberta aí. No versículo 16 ele diz assim: não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês, e vos nomeei para que vocês vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Às vezes a gente pensa que, às vezes nós achamos que só dar frutos é o que vai alegrar o coração de Deus. Mas o fruto que você gerou é você que tem que fazer permanecer. Há um grande equívoco quando não existe. Nós nos movemos dos 5 ministérios, né? Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Agora é difícil para alguns pastores entenderem a movimentação do evangelista, porque o evangelista, ele é aquele cara que ele traz povo para a igreja. O evangelista é aquele cara que o prazer dele não é estar com o bolso cheio de dinheiro, mas é povoar o céu. A alegria do evangelista é ganhar alma, irmão. Não existe alegria maior no coração dele do que ganhar uma alma para Jesus. Aleluia. Ele pode estar sem um centavo no bolso, pode estar todo endividado, mas se ele ganhou alguém para Jesus, ele vai chegar em casa com um sorriso nos lábios, dizendo: glória a Deus, hoje eu ganhei uma alma para o Senhor. E é difícil para os pastores entender a movimentação do evangelista, porque o evangelista também é um pastor. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque todo evangelista, toda a pessoa que você gerar no Espírito, toda pessoa que você ganhar para Jesus, ele se torna um filho espiritual seu. Então, se você é um evangelista e você traz alguém para a igreja, e aí essa pessoa, ela precisa abrir o coração dela um dia para falar sobre a intimidade dela, ela não vai. Eu posso ser o apóstolo da igreja, eu posso ser o semideus, o bispo. Hoje tem tantos cargos que os caras inventam, tem até semideus. Quando a gente sabe que a gente é em Deus, o título não importa. O que importa é a nossa identidade espiritual. O que importa é que nós somos filhos e que o pai ouve a voz do filho quando ele clama. O título pode jogar no lixo, porque esse negócio de título hoje roubou muita gente da essência e da comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, se nós olharmos as cartas de Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, 2, ele vai falar que Deus escolhe as coisas desprezíveis, as coisas que não são. Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolhe os improváveis para mostrar que o impossível é Ele que faz. Fala sério, vai dizer que não. Vai dizer que você mesmo muitas vezes deixou de acreditar em você, que Deus te trouxe hoje aqui, você hoje está aqui, e teve momentos que nem você mesmo acreditava mais em você, mas hoje você está aqui glorificando o nome do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes a gente acha que é o fim, mas é Deus vai lá e bota uma vírgula, e Ele diz: não, agora que vai começar a ficar bom. Então, mas só que nós precisamos entender a movimentação do corpo, porque a igreja, ela é um corpo. Amém? Quando Paulo ele escreve 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, 24, 25, e ele fala sobre a ceia do Senhor. Ele diz o seguinte: aquele que come e bebe indignamente, não discernindo o corpo, come e bebe para a sua própria condena. Espera aí, quando ele está falando do corpo, ele não está falando do pão, ele não está falando do suco, porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. Amém? Quem é o corpo? Somos nós, certo? Se nós somos o corpo, e eu vou tomar a ceia não discernindo o corpo, o que é não discernir o corpo? Vou dar um exemplo bem simples. Você tem um dedão no pé inflamado, com uma unha encravada, e você sente que está doendo, está incomodando no sapato. Se você não for no médico, daqui a pouco aquela inflamação vai ficar maior. Daqui a pouco o teu dedo vai apodrecer, vai te dar febre, vai refletir em todo o corpo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não discernir o corpo de Cristo, aquele que come e bebe indignamente, não discernindo, é aquele irmão na igreja egoísta que só pensa na bênção dele, na vitória dele, os outros que se danem. Ele não consegue ser sensível para ver que alguém no corpo não está bem. Quem está entendendo o que eu estou falando?
Então quando ele come e bebe indignamente, porque o coração dele é egoísta. Não discernir o corpo é você estar inserido num corpo e não ver que alguém no corpo não está bem, e não se compadecer dessa pessoa. Então, como eu estava falando, as pessoas que aquele evangelista ganhou, por mais que aquele evangelista ele congrega numa igreja, e nessa igreja tem um pastor, aquela pessoa que esse evangelista ganhou para Jesus, ele nunca vai abrir o coração para o pastor, porque quem ativou ele, quem virou a chave no coração dele, quem ligou a chavezinha, o start, quem ganhou para Jesus foi o evangelista. Amém? Então quando ele precisar abrir o coração sobre alguma coisa de intimidade, ele vai falar para aquele que ganhou o coração, aquele que ganhou ele para Jesus. Ele não vai falar para o pastor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E aí o que acontece, irmãos? Quando esse cara enche a igreja, porque o evangelista é esse, ele é o cara do barulho, é do movimento, ele ganha gente, ele atira. O negócio dele é 24 horas falando de Jesus, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, aleluia. E ele ganha a alma mesmo. E aí o pastor começa a ver que a igreja começa a encher, que aquele cara está ganhando, tendo um poder de voz muito grande. O pastor fica com ciúme dele. Eu preciso tirar esse cara, botar ele em outro lugar, porque senão ele vai tomar a igreja de mim. Quando na verdade ele deveria chamar esse evangelista para perto dele, cuidar do coração dele e dizer assim: filho, as almas que você ganhou, os frutos que você produziu, amém? Jesus falou o quê? Para que vocês vão e dê fruto, e o vosso fruto, o fruto que você ganhou, é você que tem que fazer permanecer, não é o pastor da igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem pessoas que também trazem a pessoa para a igreja e digam: ó, pastor, te vira, cuida você. Não, cuida você, irmão, foi você que trouxe. Senão o pastor vai ficar sobrecarregado. Eu já cuido dos meus filhos, cuida você dos teus. Aleluia. Às vezes quando a gente faz amizade com um pastor aqui no Rio Grande do Sul, ele diz: pastor, vem aqui pregar na minha igreja. Não quero pregar na tua igreja não, irmão. Não, mas vem lá. Diz: não, dos teus filhos cuida você. Eu cuido do teu coração, você cuida deles, porque a minha voz eles não vão ouvir. Quem gerou eles foi você. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Aí quando os pastores não entendem isso, o que eles fazem? Eles, ao invés de circuncidarem seus filhos, marcarem eles, amém? Terem uma aliança, eles castram os seus filhos, com medo de perderem as almas do evangelista. E aí onde dá os rachas, as divisões nas igrejas. E aonde tem um monte de gente hoje que saiu de algum lugar e hoje está aqui. Seja bem-vindo ao clube. Qualquer semelhança é mera coincidência. Por quê? Porque a religião, ela tenta matar tudo aquilo que ela não consegue controlar. Homens que querem ter o controle das pessoas, que querem controlar tudo, eles querem abraçar tudo, eles vão acabar ficando sem nada. Porque Deus está levantando uma geração de pais e filhos, amém? Por isso ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quando Jesus está falando aqui sobre, ele disse o seguinte, ó: eu sou a videira e o meu pai é agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto ele corta, mas aquele que dá fruto ele poda. Alô? A Bíblia diz que ele acrescenta ou que ele poda? Quando você começar a gerar frutos, Deus vai trabalhar no teu caráter. Vai ter áreas da tua vida que Deus vai ter que podar, que estão atrapalhando o teu crescimento espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? A gente vem para a igreja para receber, para ser cheio do Espírito Santo. Irmão, Deus não pode encher ninguém que já está cheio de si mesmo. Você precisa se esvaziar. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus é a oliveira verdadeira e nele nós somos enxertados. Quem é agricultor aqui? Quem já trabalhou com agricultura? Você já viu como é que é feito o enxerto? Eles pegam um caule da planta, eles fazem uma fissura e aí introduzem uma outra planta que se alimenta da energia dessa planta. Amém? Amém? Nós nos alimentamos da vida de quem? De Cristo. Se Ele é a videira e nós somos os ramos, Ele está dizendo o seguinte para nós: vocês são uma extensão minha na terra. Quem está entendendo? Vocês são uma extensão minha na terra. Vocês são uma extensão da minha pessoa na terra. Então o que eu tenho que ser? Pastor evangélico? Não, você precisa ser
a imagem perfeita do Deus invisível. Porque se você está procurando aparecer, aleluia, você não sabe quem você é. Porque os maiores milagres que Jesus operou não foi, aleluia, os maiores milagres que Jesus operou, ele sempre diga: olha, não diga para ninguém que isso aconteceu, não falem isso, não falem aquilo. Porque ele era perseguido pelos fariseus, ele era perseguido pela religião. Porque quando ele fugia, quando ele saía de um protocolo que a religião estabelecia, então havia perseguição. Quando ele curou um homem no dia de sábado, eles disseram: não, mas ele não pode fazer isso, porque hoje é sábado. Eles estavam mais preocupados com o protocolo do que com a bondade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você quiser ser bom nesses dias, vai ter muito protocolo que vai ser quebrado. Aleluia! Quer andar no Espírito? Quem quer andar no Espírito aqui? Então deixa Deus quebrar os teus protocolos. Porque Jesus já havia dito: olha, aquele que crer e for batizado será salvo. O ladrão da cruz foi batizado? Foi? Mas ele não tinha dito: aquele que crer e for será? Tá, mas o ladrão não foi batizado, mas ele foi salvo, sim ou não? Quebrou o protocolo ou não quebrou? Quebrou ou não quebrou? Porque Deus não se move por protocolo, Ele se move por amor. Amém? Por isso que a palavra diz que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Medo, insegurança. Irmão, quando você tem crise de identidade, tudo que o diabo quer é distorcer a sua imagem. Tudo que o diabo quer é que você pense que você não é capaz. Tudo que o diabo quer é que nós, como o reino de Deus, sejamos divididos. Porque se existe um reino que trabalha unido, é o de Satanás. Os demônios trabalham unidos. Você imagina que uma legião de demônios tem 6 mil, a menor legião, 6 mil demônios. Quantos? 6 mil. A menor legião tem 6 mil. O reino das trevas é dividido? Não. Mas o reino dos filhos de Deus às vezes é. E quem é que ganha com isso? Os filhos das trevas. Você não vê um macumbeiro falando mal do macumbeiro. Você não vê um espírita falando mal do outro espírita. Mas os evangélicos, alô, pode gritar misericórdia, Deus. Por quê? Porque quando eu não sei quem eu sou, irmão, é o meu movimento fora da esfera de atuação que Deus liberou sobre a minha vida. E aí eu cometo um erro muito grave. Porque Jesus está falando o seguinte: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. E Ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Aí eu acho engraçado, irmão, tem uma geração de desigrejado que diz que não precisa congregar a igreja. Se a Bíblia está falando que a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Aí os caras viram discípulos de Satanás, andam de rodear a terra e passear por ela. Não cria raiz em lugar nenhum. Aí não, eu não preciso disso para fazer a obra de Deus, que eu estou fazendo ação social, porque eu estou dando comida. Aí vai lá, bate uma fotinha no Facebook, dando uma cesta básica. Hipócrita. Já recebeu a recompensa dos homens, mas no galardão nos céus já perdeu. Porque o que Jesus falou? Quando a tua mão direita, o que a tua mão direita fizer, que a esquerda não. Deixa eu te falar uma coisa. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Vai ser forte que eu vou falar, mas não se escandalize, tá bom? Você sabe a roupa que a tua mulher está por baixo dessa roupa que ela está vestida? Só você que é casado tem esse acesso, por causa da aliança. Amém? Certo? Sim ou não? Quando nós olhamos em Apocalipse, quando a palavra está falando sobre a noiva e o cordeiro, a Bíblia diz que as vestes da noiva são os atos de justiça dos santos. Certo? Tem atos de justiça que a gente vai fazer junto, que eu vou me reunir com a igreja do pastor Paulo, lá com a igreja da outra igreja e tal. A gente vai se reunir junto, a gente vai dar uma resposta para a cidade sobre alguma ação social. Glória a Deus, não tem nada de errado com isso. Amém? Essa é uma veste que é uma veste para os convidados do noivo ver.
Você pode ver que uma noiva, quando ela vai para o altar, você já viu alguma noiva ir para o altar sem roupa? Sim ou não? Nunca você vai ver uma noiva ir para o altar sem roupa. Não. Jesus não vai vir buscar uma igreja peladona, irmão. Ah, mas eu canto, eu prego, eu estou fazendo a obra de Deus. Isso não é a obra de Deus. Quem disse que cantar e pregar é a obra de Deus? A obra de Deus não se faz dentro da igreja. A obra de Deus se faz lá fora, aonde está um clamor dos perdidos, onde tem gente clamando por um prato de comida, onde tem gente clamando por uma roupa, num frio como esse, tem gente passando frio, enquanto nós estamos aqui, bem arrumados. Quem quer ser a resposta do clamor de um povo, que está batendo na porta de Deus, dizendo: Senhor, envia alguém aqui, por favor, alguém que ama a tua obra, alguém que ama os perdidos. A obra de Deus não se faz dentro da igreja, isso não é obra de Deus. Quem disse que isso é obra de Deus? Ei, você pode cantar, você pode pregar, você pode expulsar demônio, mas quem come na tua mesa não quer saber do teu talento, ele quer saber dos frutos do Espírito. Quando Jesus voltar, ele não vai vir buscar os dons, ele vai vir buscar os frutos. Alô? Mas ele me deu o dom. Sim, ele te deu o dom para você produzir frutos. Ele te deu o dom para que você produza fruto e que o vosso fruto permaneça. Irmão, tem pessoa que você vai ganhar para Jesus hoje. O cara é viciado em droga, o cara é usuário de droga. Você vai pegar ele, você vai trazer para a igreja, você vai ajudar ele. Daqui a pouco ele vai recair de novo, você vai ter que ir lá abraçar ele de novo. Ele permanecia, trabalho seu. Aquilo que foi Deus que confiou nas tuas mãos, faça com excelência, não desista de ninguém, porque Deus também não desistiu de você. Quantos de nós aqui que estamos nessa noite aqui, a nossa própria família, aleluia, já achava que não tinha mais jeito para nós, e nós somos abraçados por esse amor que nos envolveu, e hoje nós estamos aqui, lavados e remidos por um banho de misericórdia. Agora deixa eu falar sobre as vestes, vou voltar aqui de novo, sobre as vestes da noiva. Então existe atos de justiça que nós vamos fazer juntos como igreja. Eu creio na unidade do corpo de Cristo, numa igreja unida em Caxias do Sul, em pastores que têm um coração voltado em servir a cidade. Amém? Eu creio nisso. E esses atos de justiça que nós vamos nos unir para servir essa cidade, é aquela veste que a noiva fica lá se preparando horas e horas para os convidados da noiva apreciar. Aí quando ela entra na igreja, todo mundo fica olhando: meu Deus, olha só, olha que vestido lindo, olha que véu lindo, olha essa coroa, meu Deus. Agora tem um tipo de veste que só o noivo pode ver. Sabe qual é o tipo de veste que só o noivo pode ver? São os atos de justiça que você faz onde ninguém está vendo você, onde não tem ninguém te assistindo na internet, onde não tem o Facebook, onde não tem Instagram, onde não tem uma câmera de celular, mas os olhos do Senhor, os olhos como chama de fogo, estão contemplando o seu mover aqui na terra, aleluia. E eu vou dizer para você, quem é casado aqui sabe, qual é as vestes que produz mais prazer em você, marido? São as vestes da intimidade, são aquelas que só você pode ver, irmão. Você sabe que nós estamos numa geração que quer os holofotes, que quer a mídia, que quer aparecer. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não existe um cenário melhor do que esse agora que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão desesperadas. Você é a esperança que Deus quer levar. No meio das trevas você vai ser a luz. Agora eu te pergunto, nós estamos aqui com várias luzes acesas, várias. Se uma delas se apagar, vai fazer diferença? Não, porque tem várias aqui. Agora, se não tivesse nenhuma lâmpada aqui, e nós estivéssemos no escuro, e uma só lâmpada estivesse brilhando, todas as trevas serão dissipadas por uma lâmpada só. Sabe o que Deus quer fazer conosco nesses dias? Ele quer nos encher do seu Espírito, nos levar nesses ambientes de trevas, para que elas sejam dissipadas pela luz do Espírito que habita dentro de você. Então talvez esses vão ser dias que você vai estar duro, sem um centavo no bolso, porque às vezes você tinha dinheiro, não era você que tinha dinheiro, era ele que tinha você.
E aí você não tinha mais tempo para orar, você não tinha, você fazia, o cara diz assim: não, eu amo Jesus, sou apaixonado. Eu te pergunto, você ama Jesus? Estou perguntando para você aqui, você ama Jesus? Tá bom, vamos ver se você ama mesmo. Você ama Jesus, mas às vezes você está com dor de cabeça. Ah, eu não vou na igreja, estou com dor de cabeça. Mas para o serviço você vai. Você toma remédio e vai. Porque você sabe que se você faltar vai ser descontado na tua folha. Aí você vai com dor de cabeça e toma remédio e vai. Eu te pergunto, quem é o seu Deus? É Jesus ou é Mamon? Porque esses valores hoje Deus está provando no nosso coração. Escute o que eu vou dizer para você, irmão. Estou falando aqui como profeta nessa noite. Chega de um evangelho teórico. Deus está nos levando para uma aula prática. A gente falava muito sobre amor, agora nós temos que manifestar o amor. Aleluia. Quem está disposto? Pastor, mas quem que Deus vai usar? Vai ser os evangélicos? Não, vai ser os filhos. Só que existem áreas da nossa vida, nesse tempo, pastor Paulo, vai ter áreas que Deus vai ter que podar, porque estão atrapalhando o nosso crescimento. Ah, pastor, mas eu perdi emprego. Às vezes foi necessário. A gente esteve no centro de recuperação, eu e o pastor Arthur, semana passada. Eu queria pegar aqueles crentes assim com depressão, aqueles que vivem reclamando de barriga cheia, e deixar eles passar uma semana lá tomando sopa com milho e água, e dando glória a Deus misturado com aleluia, como aqueles homens estavam. A tua depressão acaba já. Alô? Porque, irmãos, eu vou ser sincero dizer para você, não existe uma geração de cristão tão fraca como essa que nós estamos vendo nessa geração, que se ofende por qualquer coisa. Cara, um homem morto não se ofende. Amém? Um homem morto não se ofende. Pastor, mas então você está dizendo que eu tenho que estar morto? Sim, morto para você, mas vivo para Deus. Quando Jesus chorou, quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, ele não chorou porque Lázaro havia morrido. Porque se você olhar, quando a notícia chegou até Jesus, ele estava em outra cidade, e ele disse: eu me alegro muito de não poder estar lá. Como quem diz assim: ele vai morrer antes de eu chegar lá, para que vocês possam ver a glória de Deus. Aí Jesus chorou, não é porque ele amava Lázaro que ele chorou, porque ele é o dono da vida. Amém? Ele sabia que quando ele chegasse lá, Lázaro ia ressuscitar. Aleluia. Ele chorou porque ele chegou. A irmã de Lázaro disse: Senhor, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido. Aí ele tenta dizer para ela o seguinte: filha, eu sou Deus Emanuel, Deus conosco. Não é o Deus de amanhã, não é o Deus de depois. Eu sou o Deus de agora, eu sou o Deus de já. Se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Aí a outra: Senhor, eu sei que nós vamos ressuscitar no último dia. Não, vocês não estão entendendo. Ninguém está entendendo o que eu estou falando. Aí Jesus chora por causa da incredulidade das pessoas, irmão. Sabe, às vezes eu vejo coisas saindo da boca de crente que nem ímpio não fala. Meu Deus, e agora o que vai ser? É o fim do mundo. Cara, esse cenário agora, não existe cenário melhor para você tocar vidas do que agora. Não existe. Sabe aquela palavra que Jó, está escrito lá em Jó, que a árvore cortada, ao cheiro das águas, ela brou. Há esperança para a árvore cortada, porque ao cheiro das águas ela brotará. Se existe um cenário para Deus se manifestar com sua glória, é agora, irmão. Então eu estava falando antes da gente sair na rua para evangelizar, e a estratégia era essa: levar um folhetinho, né? E falar de Jesus, entregar para a pessoa, dizer: olha, Jesus te ama. E aquela pessoa às vezes chorava, e a gente orava, e ela se convertia. Hoje isso não funciona mais, porque tu vai falar com um morador de rua, ele vai querer pregar para você, que talvez ele saiba mais de Bíblia que você. Ele está lá porque se decepcionou com a igreja, com o pastor. Ele está lá por alguma coisa que não deu certo no decorrer da caminhada dele. E agora a estratégia de Deus mudou. Por que mudou, pastor?
porque agora não é nós que vamos até eles. Não, não. Jesus disse o seguinte: aqueles que creem em mim, do seu ventre fluirão rios de água viva, fluirão do seu interior. Escuta, Davi escreveu um salmo dizendo assim, ó: como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira pela tua presença. Você sabe quantos quilômetros de distância a corça consegue sentir o cheiro das águas? A 6 quilômetros de distância ela consegue sentir o cheiro das águas. Então, pastor, agora não precisa evangelizar, não. Você precisa estar bebendo da fonte verdadeira. Pastor, então não importa mais o lugar onde eu adoro, se é na Assembleia, se é na Quadrangular, se é na Batista, se é no Mevan. Não importa o lugar mais onde você adora, o que importa é a fonte que você está ligado. Foi isso que Jesus quis dizer: vem a hora e já chegou. Vocês adoram em Jerusalém, nós adoramos em Jerusalém, vocês adoram aqui. Ele falou para aquela mulher samaritana: mas agora vem a hora e já chegou, que não importa mais o lugar, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Por que Deus procura adorador? Porque Ele carrega águas vivas dentro dele. E sabe o que eu vou dizer para você? Sabe por que você é um para-raio de problema? Porque os sedentos vão sentir o cheiro das águas que você carrega. Aí você talvez chegou aqui hoje, você perdeu o teu emprego, mas tem pessoas que chegam para você e pedem oração para você. E você diz: cara, perdi meu emprego, e agora o que eu vou fazer? E aí chega um cara atribulado, mais atribulado que você, e diz: cara, você pode orar por mim, meu casamento não está bem. Aí você diz: Deus, eu que estou precisando de oração, e esse cara vem pedir oração para mim. Já aconteceu isso contigo? Sabe por que Deus está fazendo isso? Para você não perder a sua identidade. Aí você começa a orar por ele meio na carne, assim, dizer: Senhor, abençoa ele. Mas na verdade é eu que estou precisando ser abençoado. Tem misericórdia de mim, Senhor, que eu não tenho nem fé para orar para esse cara. Mas é quando você vê que aquele cara está chorando, Deus está pegando ele, aí você se constrange, porque Deus mostra para você que Ele ainda habita dentro de você, que você pode estar sem um centavo no bolso, você pode estar no meio da tribulação, mas ao cheiro das águas, aleluia, a árvore cortada, há esperança para ela, porque ao cheiro das águas ela vai brotar. Aí aquela pessoa chega com o semblante caído, e quando ela sai de perto de você, ela sai: cara, obrigado por essa força. Ela sai te agradecendo, beijando teu rosto, dizendo: cara, olha, louvado seja Deus pela tua vida. Você diz: meu Deus, eu não fiz nada. Claro que você não fez nada, foi Ele, porque Ele mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. O fato de você não sentir Deus não significa que Ele não está ali. Jacó estava lá no deserto, tinha fugido de Esaú. Ele estava cansado, ele pegou uma pedra, reclinou sobre a pedra. Daqui a pouco o céu se abre, ele vê os anjos subindo e descendo. Quando ele termina de ver aquela visão, ele diz assim, ó: na verdade, Deus estava aqui e eu não sabia. O fato de você não saber, de você não sentir, não significa que Ele não está, porque Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu não posso viver por aquilo que eu sinto, eu tenho que viver por aquilo que eu creio, porque a fé não sente, a fé sabe. Eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção, aleluia, que eu estou ligado na videira verdadeira, que eu recebo vida dEle. E quando é que eu sei que Ele quer que eu cresça? Quando Ele começa a podar algumas coisas da minha vida. E aí é difícil, irmão, porque quando Deus começa a podar, dói. Todo mundo quer crescer, mas ser podado ninguém quer, cara. É horrível. Mas depois você vai entender que aquilo foi necessário para o seu crescimento. E quando a dor passar e você começar a produzir frutos como nunca você produziu antes, você vai dizer: Deus, valeu a pena. Valeu a pena o Senhor ter podado algumas coisas da minha vida. Foi por isso que Jesus falou para Pedro: o que eu faço agora você não entende. Vocês não entendem, estou lavando os pés de vocês. Os pés falam de destino, irmão. Toda vez que você vê na Bíblia alguém falando dos pés, está falando de destino. Por isso que quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Ele estava dizendo para eles o seguinte: até aqui vocês estavam caminhando sobre uma terra maldita. A terra estava maldita, porque por causa do pecado do homem ela se tornou maldita. Mas hoje eu vou morrer na cruz, e as minhas primeiras gotas de sangue
que vão ser feitas pelos espinhos que a terra começou a produzir por causa da maldição. Agora eu vou tirar a maldição. Então a coroa de espinhos é o primeiro sinal de que eu estou remindo a terra, estou tirando a maldição da terra. Aleluia. A partir de hoje vocês nunca mais vão caminhar sobre maldição. Agora eu estou entregando o governo da terra de volta para vocês. E esses dias o Senhor falou comigo algo muito profundo sobre essa palavra. Ele disse: meu filho, sabe aquilo que eu te falei sobre remir a terra? Eu disse: sim, Senhor. Então eu tinha que remir a terra. Por quê? Que eu tinha que remir primeiro a terra, porque eu não podia habitar numa terra que eu mesmo havia amaldiçoado. Por que as primeiras gotas de sangue de Jesus foram feitas pela coroa de espinhos? Se você ler Gênesis capítulo 3 e 4, você vai ver que Deus amaldiçoou a terra e ela começou a produzir espinhos e abrolhos. Depois que Deus havia amaldiçoado, ela começou a produzir espinhos. Por quê, irmãos? Toda manifestação física é uma expressão de uma realidade espiritual. Amém? Diga comigo: toda manifestação física é a expressão de uma realidade espiritual. Então, a terra não produzia espinhos até Deus amaldiçoar a terra. E Ele disse: maldita é a terra por tua causa. E aí ela começou a produzir espinhos e abrolhos. Por isso que quando Jesus curou o cego, Ele teve que cuspir na terra, porque a terra era maldita, mas a saliva de Jesus era santa. Agora que coisa doida, irmão. Jesus está falando o seguinte: eu sou a videira e vocês são os ramos. Não se escandalize com o que eu vou falar, por favor. Quando a palavra fala, que eu estava falando sobre os pés, né? Que os pés falam de destino, certo? Aí o Senhor está me falando sobre essa palavra de Ele ter lavado os pés dos discípulos, porque a partir daquele momento que Ele ia morrer na cruz, a terra não ia ser mais maldita, e o Espírito Santo ia poder habitar nessa terra, porque nós somos feitos do quê? Do pó da... Ele disse: filho, eu tinha que remir a terra, porque eu não podia habitar numa terra que eu mesmo havia amaldiçoado. Então a terra passou a não ser mais maldita, através do sangue do Cordeiro, amém? Então o Espírito Santo veio e habitou aonde? Dentro de nós. Mas quando Ele estava lavando os pés, aí o Senhor me falou, essa semana Ele falou comigo sobre isso. Sabe por que eu lavei os pés dos meus discípulos? Eu disse: por que, Senhor? Fale para minha igreja. Porque o fato de você andar comigo não significa que você nunca mais vai se sujar, mas significa que toda vez que você estiver sujo, eu vou estar sempre disposto a limpar você de novo. Às vezes a gente acha que está andando com Jesus, a gente vai estar sempre limpinho. Não, talvez você vai se sujar na caminhada, mas Ele vai estar sempre disposto a lavar você, lavar os teus pés de novo, e alinhar você com o destino profético dele de novo. Eu te faço uma pergunta: depois que Jesus lavou os pés de Pedro, o que Pedro fez? Ele cortou a orelha do soldado, do servo, do sumo sacerdote. Ele negou Jesus. Ele se sujou de novo, sim ou não? Sim. Mas em João 21 você vê que Jesus prepara uma mesa para ele e diz: Pedro, tu me ama? Ele disse: eu te amo, Senhor. Então vai fazer o que eu te mandei. Fica tranquilo. Você se sujou de novo, né? As coisas não estão indo bem para você, mas esquece o que passou. Vamos recomeçar de novo. Agora, não se escandalize com o que eu vou falar para você. Isso aqui não é heresia que eu estou falando. Até Deus, Jesus está falando aqui que Ele era a videira verdadeira e nós somos enxertados nele, amém? 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 Lá em Gênesis capítulo 3 e 4, quando Deus fala com a mulher, Ele fala com a serpente. Quando Deus fala com a serpente, Ele diz assim, ó: da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. Escuta, isso que eu vou te falar. É doideira isso aqui. Até Deus teve que ter fé que plantando uma única semente ia gerar muitos frutos. Porque a mulher não produz semente. A palavra sêmen vem de semente, amém? Eu te pergunto, Maria engravidou de um homem? Quem foi que colocou aquela sementinha no ventre dela? O Espírito Santo.
É por isso que quando Deus fala com Abraão e diz assim: Abraão, vai lá e pega o teu filho e oferece ele sacrifício. Não se tratava de idolatria. Deus estava dizendo para ele: você é meu amigo, eu vou compartilhar com você. Pega o teu único filho. Deus falou para Abraão: pega o teu único filho. Se você lê em João, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu, a mesma palavra, o seu único. Ele estava dizendo para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você pai de multidão, mas você vai primeiro ter que dar o seu único. Assim como eu vou ter que dar o meu único para me tornar pai de uma multidão. Ei, se você ler o livro de Isaías, você vai ver que diz que o Senhor Jesus, que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Cadê o fruto do penoso trabalho de Jesus aqui? Você é fruto do trabalho dele? Você é fruto do trabalho dele? Sabe o que eu vou dizer para você nessa noite? Aleluia, nessa noite fria, que você saiu da sua casa para estar aqui neste lugar. Quando nós nos reunimos aqui diante de Deus, como corpo, como igreja, nós estamos dizendo para Ele: Senhor, valeu a pena o teu penoso trabalho. Aqui estão os frutos do teu penoso trabalho. Nós permanecemos. Ele disse: vocês vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora eu te pergunto: quantas vezes você teve desejo de sair da igreja? Quantas vezes você teve desejo de chutar o pau da barraca e quebrar tudo e dizer: eu não quero mais saber disso aí? Seja sincero. Quantas vezes na caminhada, por você não entender o que estava acontecendo, você sentiu vontade de largar tudo? Só que eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Quando você entregou a sua vida para Ele, já era. Não é mais sua. Quando você disse sim para Ele, já era. Você pode voltar atrás, Ele não volta. Sabe por quê? O preço foi caro. Pode todo mundo olhar para você e dizer: esse cara não vale nada, esse é um baita não sem vergonha, um pilantra, um safado, um ladrão. Se esse cara disse sim para Jesus um dia, pode todo mundo dizer que ele não presta, que ele não vale nada, mas Jesus vai dizer: cara, eu paguei um alto preço por ele. Para você, é como Ananias disse: o Senhor, aquele cara, Saulo de Tarso, aquele cara é um assassino, ele é o perseguidor dos cristãos. O que Deus falou para ele? Para ti ele pode ser isso, mas para mim ele é um vaso escolhido. Porque Deus não te vê como você se vê, Ele já vê você pronto. Esse é o maior equívoco do diabo, acreditar que você vai ser sempre que você é agora. Irmão, se você olhar para o teu passado, você vai ver que você ainda não é aquela coisa boa, mas também não é aquela coisa ruim que você já foi uma vez. Sim ou não? A Bíblia diz que em Hebreus 10:14, aleluia, que com um só sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Vão sendo. Então assim, não julgue o teu irmão pelas imperfeições dele, porque ele não está pronto ainda. Aleluia. Talvez ele deu fruto durante um tempo, e agora ele deu um fruto durante um tempo na conversão dele, cometeu uns erros, e agora Deus vai ter que podar algumas áreas da vida dele para ele voltar a dar fruto de novo. E é assim o processo. Porque a gente acha que é assim, a salvação é assim. Não, a salvação, eu entrei na igreja, Jesus me salvou, agora eu vou sentar no banquinho aqui e vou cantar Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Não, cara. O primeiro processo é: vinde a mim. Depois vinde após mim. Depois ide. Vinde a mim, vinde após mim, ide. Existe a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. O que é viver a perfeita aqui? Irmão, a perfeita vontade de Deus, qual é a perfeita vontade de Deus, pastor? A boa é aquela que você pensa que você entregou a sua vida para Ele. Tu não sabe de nada, inocente, ela já era dele. Porque a palavra diz que o livro da vida foi escrito desde a fundação do mundo. Então sabe aquela oração que a gente fazia assim: pastor, Deus escreve o nome dele no livro da vida? Está errada essa oração. Você não veio para Deus escrever o teu nome no livro da vida. Você veio porque já estava escrito lá. Você só ouviu Ele chamar você pelo teu nome.
Por isso ele diz lá em Isaías: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você não veio para Deus escrever teu nome no livro da vida, você veio porque já estava escrito. Por isso que Davi escreveu o Salmo 139, ele diz assim, ó: todos os dias da minha vida já estavam escritos no teu livro, antes mesmo de nenhum deles existir. Então nem quando você desiste de você, Deus desiste. Quando você achou que acabou, Ele diz: ih, tu não sabe de nada. Elias achou que tinha acabado. Arthur sentou debaixo de uma árvore e disse: agora já me basta, agora eu quero morrer. Aí o anjo veio e disse: olha, Elias, Deus mandou para você pão e água. Jesus disse que Ele é o quê? Ele é o quê? Eu sou o pão vivo que desceu. Foi nessa hora que os judeus ficaram endemoniados, quando Jesus falou isso: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí o anjo veio e disse para Elias assim: ó, Elias, sai dessa depressão aí, rapaz. Mas Deus mandou pão e água para você, come aí, come e bebe. Deus quer te fortalecer. Ele comeu e bebeu aquele pão e aquela água e voltou a dormir. E assim é muitos crentes que vêm na igreja no domingo, no sábado, e ouvem uma palavra, Deus até ativa eles. Depois, durante a semana, ele esquece que ele foi pregado e volta a dormir de novo. Ei, mas esses são dias em que Deus vai despertar você na madrugada. Eu declaro isso em nome de Jesus, cara. Elias voltou a dormir. O anjo chega lá no céu de novo e Deus fala: e aí? Ah não, Senhor, ele comeu e voltou a dormir. Volta lá de novo, leva de novo pão e água de novo. Irmãos, a Bíblia diz que Elias comeu aquele pão, bebeu aquela água. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Irmão, se você comer do pão vivo que desceu do céu nessa noite aqui, cara, ninguém vai conseguir parar você, irmão. Então o que acontece, pastor? Quando eu me alimento, eu tenho que dar uma resposta para aquilo que eu recebi. Quando Jesus está falando de semente aqui, quando Jesus está falando eu sou a videira, vocês são os ramos, é muito interessante. Lembra que eu falei que Deus teve que ter fé para plantar uma semente e crer que ela ia produzir muitos frutos, sim ou não? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quem já plantou alguma árvore, alguma coisa? Quem já plantou alguma semente? É engraçado, porque daí você vai lá na terra e você planta. Amém? Você plantou a semente, aí você está esperando a primeira chuva, porque depois da primeira chuva, aí floresce. Amém? Então, durante um tempo, no tempo da semeadura, quando o Espírito Santo ele larga a semente, que é a palavra de Deus dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o verbo vivo, Ele é a semente que está sendo lançada dentro de nós. Lembra a parábola da semeadura? Quem lembra? Amém? Jesus é o verbo vivo. Então o que acontece? Quando você planta, quando o agricultor planta uma semente, a expectativa dele é que a chuva venha, porque quando a chuva vem, a semente ela cresce, ela floresce, ela logo vem para fora. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o Espírito Santo lançou a palavra de Deus no seu coração, a semente de vida foi plantada em você, sim ou não? Quantas pessoas do teu convívio, da tua família viram? Quanto tempo faz que você está na igreja? 1 ano, 10 anos? Quantas pessoas da sua família você ganhou? Eu te pergunto, por que é difícil ganhar as pessoas da família? Aí você chega lá, não, vamos para a igreja, nós temos que ir para a igreja. Lá eu canto, lá eu prego, você canta, você prega, mas em casa eu não vejo os frutos. A pessoa vê o dom, você se move dentro dos dons, mas você não produz frutos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, quando a semente é semeada, a expectativa é que a chuva venha. Aí nós recebemos uma chuva de Deus, recebemos uma enxurrada. Irmãos, esses últimos anos Deus derramou de muita graça, de muito poder, de muitos milagres sobre o Brasil, sim ou não? Quantos experimentaram de mover de Espírito aqui? Quantos foram batizados com o Espírito Santo? Quantos foram cheios do Espírito aqui, irmãos, nesses últimos anos? A chuva de Deus veio sobre nós, sim ou não? Só que agora eu vou dizer uma coisa para você. Enquanto a chuva não vem, a expectativa está no céu. Mas depois que a chuva veio, a expectativa está na terra, porque agora a terra tem que produzir os frutos. Porque ela recebeu a chuva.
E é isso que Deus está fazendo nesse tempo. Acabou o mover, a igreja do movimento, a igreja dos evangélicos, a igreja do mover, da festinha dos crentes, acabou, irmão. Agora é o tempo de que aqueles que receberam a palavra, receberam a chuva, receberam a semente, receberam a graça de Deus. Agora chegou o momento de você produzir fruto. Por que é difícil você ganhar uma pessoa da sua família? Sabe por que é difícil? Porque quando a palavra de Deus entrou no seu coração, você entregou sua vida para Jesus. Aquela pessoa que viu que você entregou a vida para Jesus, ela tem uma expectativa que essa semente que foi plantada no seu coração produza frutos de justiça. Aí eu te pergunto, quanto tempo faz que você disse sim para Jesus e você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia quando estava no mundo? Ah, mas eu canto, mas eu prego, eu expulso demônio. Sim, isso são os dons. As pessoas que viram que a semente foi plantada dentro de você, que você recebeu a graça de Deus, elas esperam ver o fruto. E quais são os frutos do Espírito? Longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor, alegria. Alô? Tem pessoas que já passou do tempo delas se alegrarem em Deus, receberam muita graça, foram muito abençoados. Tem gente aqui, irmãos, que não tinha nada quando encontrou Jesus. Hoje tem casa, hoje tem carro, hoje tem um emprego abençoado, e vive reclamando. Ah, mas na igreja eu canto, eu prego, eu expulso demônio. Mas em casa, será que existe essa alegria no seu espírito? Ah, mas se eu tivesse dinheiro eu fico perturbado, pastor. Então você não nasceu do Espírito. Então a chuva de Deus veio e não produziu fruto em você. Então a expectativa das pessoas que estão vendo que não se converteram a Cristo, elas olham e dizem assim: poxa, mas esse cara já recebeu essa palavra, ele entregou a vida para Jesus já faz 10 anos, mas ele continua sendo a mesma pessoa egoísta, continua sendo a mesma pessoa individualista, não tem compaixão. Eu não quero esse Deus que ele diz que serve, porque essa semente que foi lançada no coração dele não produziu fruto. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Esses são dias, escute bem o que eu vou falar para você. A igreja brasileira, ela se tornou uma igreja viciada em ganhar presente. É a bênção, é a vitória. Vem que Deus tem bênção para você, vem que Deus tem vitória. É a mulher que aprendeu só a conquistar, mas agora na hora de suportar, ela faz igual a mulher de Jó: abandona esse teu Deus e morre, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Esses são dias em que Deus vai provar o nosso coração. Existem duas fases que nós vamos passar, e é inevitável para mim e para você. Quando a palavra diz assim, em Isaías: quando tu passares pelo fogo, quando tu passares pelas águas. Não disse se você passar. Se lá na palavra dissesse assim, se você passar pelas águas, elas não vão submergir. É assim que está escrito lá? Não. A palavra quando, diga comigo, a palavra quando estabelece um tempo em minha vida. Eu vou passar, não adianta, você vai passar. Então quando por isso que Jesus falou: João Batista falou: eu batizo com água, mas após mim vem um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Água e fogo sempre vão estar presentes na nossa vida. A água é a palavra que nos limpa, que nos purifica do pecado. Amém? A água é a palavra de Deus que vai nos libertando, aleluia, do pecado, da imundícia, da sujeira do mundo. Ah, mas agora eu não fumo mais, agora eu não bebo mais. Glória a Deus por isso. Aleluia, você está num processo, você está sendo limpo. Mas vai chegar um momento que Deus vai ter que mandar fogo. E o fogo vem para quê, pastor? Para derrubar os altares de idolatria que existem dentro de você. Como é que Elias derrubou o altar de Baal? Foi com o quê? Com fogo. Os altares de idolatria é com fogo que Deus vai derrubar nesses dias. Ah, pastor, mas eu não sou idólatra. Não.
Não sei se eu falo. Quem é que gosta de futebol? Eu não gosto, mas tem gente que gosta. Não tem nada contra o futebol, amém? Nada contra o futebol. Mas quando você fica na frente da televisão vendo teu time jogar, você grita, você pula, você até fala palavrão. Depois pede perdão para Jesus, né? Se você gritasse pela presença de Deus como você grita pelo teu time de futebol, talvez a tua vida seria diferente. Eu te pergunto, quem é o teu ídolo? Alô? Ah, mas eu não sou idólatra, não. Você grita por Jesus com a mesma intensidade que você grita pelo teu time de futebol? Você grita com a mesma expectativa que você grita pelo teu time de futebol? Não tem problema, você pode continuar gritando. Mas quando você vier na presença de Deus, que seja com a mesma intensidade, ou com mais intensidade. Então tem coisas, altares de idolatria. E a gente julga, nós somos evangélicos. A gente não tem pastor, uma santinha na nossa casa. Não, né? Você não tem. Idolatria é tudo aquilo que você dá mais ênfase do que a Deus. Idolatria é quando você tira o lugar de excelência que é de Deus e transfere para outra coisa. Aleluia. A gente diz, não, mas eu não sou idólatra. Não? Será? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Esses são dias em que Deus vai cortar, Ele vai podar algumas coisas em nós, para que nós possamos produzir mais frutos de justiça. Aleluia. Quem está disposto? É necessário. É necessário. Se Deus colocou a eternidade dentro de você, e Ele é o Pai da eternidade, irmão, se você está sem correção é porque você é bastardo. Porque o Pai corrige o filho que ama. Aleluia. O pai corrige o filho que ama, quando ele perde o foco, quando ele perde a direção. Por isso que paternidade e destino são coisas que estão totalmente ligadas. Porque todo o teu destino profético está ligado à tua paternidade, à tua identidade em Deus. Quando você sabe quem você é em Deus, irmãos, ninguém vai tirar você da rota que Deus projetou para a sua vida. Pastor, mas então o que eu preciso fazer? Se você ler Se você ler João 17, Jesus está falando: eu neles e tu em mim, para que sejamos um, e para que o mundo creia. Ele está falando de o quê? De unidade. Pastor, o que é unidade? Cara, se Jesus é teu Salvador, muitos de nós aqui viemos para a igreja com medo de ir para o inferno. Não, agora eu não sirvo a Deus com medo de ir para o inferno. Eu sirvo a Ele por amor e por gratidão, por Ele ter me dado o céu. Aleluia. Que venha o teu reino, assim na terra como é no céu. Você vai começar a entender algumas coisas. Então, eu vim para a igreja com medo de ir para o inferno. Agora eu tenho alegria por Ele ter me dado o céu. Só que eu não posso esquecer que Jesus não pode ser só o meu Salvador. Ele quer ser Senhor e Salvador. Senhor, quem que é Senhor? Aquele que governa. Quando eu canto que venha e permaneça teu reino inabalável. Eu estava conversando com o Arthur, a gente cantou tantas essas coisas. Agora que Deus está estabelecendo o reino dele, que Ele está destituindo o governo humano e está estabelecendo o reino dele, a gente fica nervoso. Ah, porque não pode abrir o comércio, porque agora tem filhos, porque agora... Cara, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Ele continua governando, Ele continua no controle de todas as coisas. Aleluia. Em vez de murmurar, adore. Em vez de reclamar, se submeta à vontade de Deus esses dias. Quando eu vejo o pastor dizendo: não, nós temos que fazer alguma coisa para abrir igreja, a
A igreja já está aberta desde que você disse sim para Jesus. Aleluia. Aonde tiver um filho de Deus, os céus sempre vão estar abertos para você. Aleluia, pastor, mas eu recebo pedrada por eu ser cristão. Ai, meu Deus, agora Ei, pastor, mas eu não sou ninguém na igreja, eu não tenho título, eu não sou pastor, eu não sou presbítero. Será que Deus me ouve? Ah, meu Deus. Escuta, cara. Ei, um cara chamado Estevão, um diácono. Pensa num diácono cheio de Deus, cara. Um diácono chapado da glória de Deus. Estevão, ele pregou uma mensagem que os homens não suportavam. Eles tinham que botar a mão nos ouvidos e para de pregar. Que isso é muito forte, aleluia. Estevão, cheio do Espírito Santo, começou a pregar o evangelho do reino. Os homens começaram a pegar as pedras para jogar nele e começaram a apedrejar ele. Enquanto os homens apedrejavam a ele, ele olhava para os céus e dizia assim: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita do Pai. Estou jogando pedra em você? Deixa que jogue. Enquanto estiver jogando o céu, enquanto estiverem jogando pedra em você, os céus sempre estarão abertos para você, querido. Não te importe com as pedradas. Saiba, aleluia, que o céu, você precisa ter uma convicção que quando esse culto acabar aqui, os céus continuam abertos lá na sua casa, lá na sua família. Quando você agradece pelo alimento, quando você agradece, quando você ora com teus filhos, os céus continuam abertos sobre você. Aleluia. Eu fico enlouquecido quando eu vejo o pastor dizendo: não, nós temos que mudar esse decreto para abrir igreja. Para quê? Para arrecadar dinheiro? Ah, porque daí vai ficar sem oferta, né? Então você não está preocupado com as pessoas, está preocupado com o tempo físico, de pagar aluguel, as contas. Alô? Não, irmão. O reino dos céus está dentro de nós. Jesus falou o seguinte: não vos enganeis quando alguém disser o reino de Deus está aqui, nessa igreja, está naquela, está na outra. Não acreditem, porque o reino de Deus está dentro. Ele não vem com aparência visível, ele está dentro. Sabe o que Deus quer nesses dias? É que você bote para fora aquilo que Ele colocou aí dentro. Paulo disse que Deus escondeu os seus tesouros dentro dos vasos de barro. Ei, você é um vasinho de barro. A tua aparência não é luxuosa, mas o que tem dentro de você brilha. O que tem dentro de você é valoroso, é precioso. O que tem dentro de você pode mudar o destino de muita gente. Por isso que quando Deus quiser te usar, não se menospreze. Não diga assim: não, eu não sou capaz. Ai, quem sou eu para pregar a palavra? Se Deus te escolheu, acabou, irmão, já era. Pastor, mas eu não conheço Bíblia. Não interessa. Cara, quando a segunda semana que eu estava na igreja, que eu tinha me convertido, tinha um profeta que veio de São Paulo, morenão, e ele apontou para mim lá e disse assim: você aí, Deus vai te usar na palavra. Eu disse: esse cara é doido. Eu comecei a rir, né? Eu falei: esse cara é doido, como é que Deus vai me usar numa coisa que eu não conheço? Eu não conheço Bíblia. Fazia 2 semanas que eu tinha me convertido, mas não era para aquele tempo, irmão. Aleluia. Você já viu alguém nascer pronto? Não, nós estamos num processo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas aqui que já produziram frutos no reino de Deus, e Deus precisou podar algumas coisas na sua vida para que você possa produzir mais. Coisas que estavam atrapalhando o seu crescimento. Tem coisas que Deus está fazendo nesses dias que você talvez não esteja entendendo, que talvez está doendo em você, mas lá na frente você vai saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. O que eu faço então, pastor? Deixa Deus cuidar de você, cara. Deixa Ele conduzir a sua vida. Deixa Ele tirar você desse emaranhado de coisa ruim. Quando você quiser ver Deus, feche os teus olhos. Feche os teus olhos e diga: Senhor, eu sei que Tu estás aqui. Eu não posso Te ver, mas eu sei que Tu estás aqui. Quando a palavra diz que Jesus era a perfeita imagem perfeita do Deus invisível, Ele era a imagem perfeita. Sabe por que Ele era a imagem perfeita?
Ele chegava na igreja de fusquinha, montado no jumentinho. Os manos tudo em Ferrari, tudo em Hilux. E Jesus vem num jumentinho, emprestado ainda, não era dele. Sabe qual é a imagem perfeita do Deus invisível? Que Ele é um Deus poderoso, glorioso, mas ao mesmo tempo simples. Tão simples que você pode tocá-lo nessa noite. Tão simples que você pode ser tocado por Ele nessa noite. Às vezes a gente vem aqui excelso, magnânimo. Já experimentou chamar Ele de Pai? Paizinho querido. Pastor, eu tenho complexo de rejeição porque eu sou órfão. Fica tranquilo, Deus é pai de órfãos. Ele é marido das viúvas. Irmão, que você seja curado nesses dias. Que você entenda e aprenda a viver na dependência de Deus. Ah, pastor, mas eu vou fazer um negócio. Jesus falou: sem mim nada podereis fazer. Eu vou dizer para você, hoje eu tenho isso como uma regra na minha vida. Cara, eu não faço nada sem consultar Deus primeiro. Nada. Já experimentou colocar Deus na frente? Se você colocar Deus no começo, Ele cuida do final, irmão. Aleluia. Agora eu te pergunto, nós estamos preocupados com coisas físicas, com coisas materiais, ou com a eternidade? Porque Paulo disse: se eu crer em Cristo somente para essa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Você está entendendo o que Paulo disse? Se eu crer só em Cristo só para arrumar um emprego, só para arrumar uma namorada, só para essa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. O que Deus tem para a sua vida é eterno, irmão, é eternidade. Tudo isso aqui vai passar daqui a 50 anos. Se Jesus não tiver voltado, muitos de nós já não vamos estar mais aqui. Agora eu te pergunto, você tem granjeado tesouros na terra ou no céu? Se te pedir na tua alma hoje, se hoje for o dia da sua partida, como é que está o seu depósito na conta bancária do céu? Quantas vidas você tocou no secreto? Quantas vidas você tocou onde ninguém estava vendo? Você é uma extensão do reino de Deus na terra. Você tem consciência disso? Aleluia. Ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Ele está dizendo o seguinte: se vocês estiverem ligados em mim, se vocês estiverem ligados em mim. Aí muitas pessoas, elas leem esse versículo que ele diz assim, ó: se permaneceres em mim, as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Aí o cara pensa: não, se eu estou em Cristo, tudo que eu pedir Deus vai me dar. Deus não vai te pedir, não vai te dar tudo o que você está pedindo. Ele diz o seguinte: se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Cara, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Ele está dizendo o seguinte: se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês estiverem em mim, vocês não vão pedir nada que não esteja de acordo com a minha vontade. Aleluia, porque a minha palavra faz vocês se submeterem à minha vontade. Então eu mesmo opero em vós, tanto querer como efetuar. Aleluia. Você está disposto a se submeter à palavra de Deus nesses dias? E não mais à tua vontade? Então você vai começar a viver a vida abundante que Cristo prometeu para você. Se coloque de pé. Diga comigo: Senhor, eu estou disposto. Feche teus olhos. Não é para mim que você está dizendo, não, irmão, é para Ele. Diga: Senhor, eu estou disposto. Eu me submeto, Senhor. Não me deixa, Senhor, fazer nada sem que Tu estejas participando.